Queridos, boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Maravilha. Nós, na igreja, compartilhamos no início de ano uma mensagem visando encorajá-los. A ideia é de encorajá-los a viver isso aqui, igreja, de estarem juntos, perto, né? Amando aquilo que Deus ama, a igreja. E nós fizemos isso a partir do texto de Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir lá comigo. Apocalipse, capítulo 7, verso 9 ao verso 17. A exposição vai até o verso 17. Nós faremos a leitura inicialmente até o verso 12. Acompanhe aí comigo. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Vamos juntos, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e as ações de graças seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto é um texto glorioso. Mas antes de entrar nele, eu gostaria que você imaginasse alguém que preparou um grande banquete, com todo cuidado, com carinho, dispensado ali. Cada detalhe pensado, bem pensado, a comida, a bebida, o lugar à mesa, até o menor gesto de hospitalidade, tudo isso muito bem orquestrado, muito bem pensado. Imagine você sendo chamado para se sentar-se nesse banquete. É um privilégio, é uma alegria, mas também é um sinal, meus queridos, de pertencimento, de aceitação, de inclusão àquela família. Você não está ali sozinho. Você é convidado porque alguém quis te convidar, teve um apreço, uma consideração por você e preparou um lugar para te receber bem, de modo confortável. Quando nós nos aproximamos, Vinícius, da mesa do Senhor, nós podemos pensar exatamente nisso. Não estamos aqui por nossa força, não estamos aqui por nosso mérito, não estamos aqui por causa da nossa perfeição, porque não há mesmo. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Deus nos juntou e nos prepara um lugar à sua mesa. A sua mesa gloriosa. A ceia é sinal de comunhão com Cristo, é sinal de comunhão com os irmãos, com as irmãs, e é um sinal também de comunhão com toda a história do povo de Deus. É um lembrete de que, mesmo em um mundo que às vezes nos esgota, nos deixa feridos, nos deixa cansados, Deus nos reúne, Deus nos sustenta, Deus providencia o alimento necessário e adequado para que tenhamos força para a caminhada na fé. E é justamente, meus irmãos, essa imagem de comunhão, de cuidado, de presença de Deus que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse não foi escrito para satisfazer a nossa curiosidade. Muitos pensam que ele é apenas sobre sinais futuros, longe, distante de nós, eventos do fim do mundo. Não é assim que muita gente pensa? Mas João não vai começar por aí.
Ele começa mostrando algo muito mais urgente. Ele começa mostrando quem somos, quem é Deus para nós em meio à tribulação, em meio à peregrinação, em meio à angústia da vida. Apocalipse, capítulo 7, começa com a expressão depois destas coisas. É o que nós lemos no verso 9. Mas afinal de contas, depois do quê? De que coisas são essas? É tudo aquilo que vem antes. São as visões do trono de Deus, a proteção do povo de Deus, os 4 anjos segurando os ventos da terra, os 144 mil selados de todas as tribos de Israel, tudo registrado do verso 1 até o verso 8. Essa cena nos mostra que Deus controla a história, que Ele preserva os seus servos, que Ele guarda o seu povo e que cumpre sua promessa de guardar o seu povo em meio aos juízos, em meio às tribulações, em meio aos momentos angustiantes. São depois destas coisas. Depois destas coisas, significa que João agora nos revela o resultado da obra de Deus. Não o caos, o julgamento primeiro, mas a preservação do seu povo, a guardiania do seu povo, a segurança eterna do seu povo, em meio às tribulações, em meio à peregrinação. Apocalipse foi escrito para uma igreja perseguida, uma igreja cansada, uma igreja ferida pelo mundo, uma igreja tentada a desistir da sua caminhada. Uma igreja que podia olhar ao redor e pensar que seus esforços eram em vão, que a sua fé era insuficiente, ou que Deus havia esquecido do seu povo. Mas João não mostra primeiro o juízo. Ele não vai mostrar aqui primeiro a calamidade. Não vai mostrar aqui primeiramente o castigo. Ele vai mostrar um povo sustentado, um povo que passa pela aflição, mas que é preservado em meio à aflição pelo próprio Deus. Essa é a intenção de Apocalipse para os crentes em Cristo. Portanto, não temos o que temer ao ler esse texto. Foi escrito para você. Antes de falar do fim do mundo, Deus fala aqui do fim do sofrimento do seu povo. Ele nos lembra que a glória final não depende da nossa força, da nossa habilidade, mas depende da fidelidade daquele que é soberano, daquele que é gracioso para nos guardar, como diz Judas, de todo tropeço e nos manter imaculados diante da sua glória até o dia final. Isso é Apocalipse. Apocalipse não trata de um destino distante, mas trata de uma certeza de que deve nos sustentar aqui, agora, enquanto nós caminhamos pelas lutas diárias, enquanto caminhamos pelos desafios da fé, enquanto caminhamos pelas dúvidas, enquanto caminhamos pelas dores, pelos sofrimentos. O texto aqui não responde a todas as nossas perguntas sobre o futuro, mas responde a pergunta mais importante: se vale a pena, como crente em Cristo, se vale a pena permanecer com Cristo em meio ao sofrimento, se vale a pena permanecer com o seu povo enquanto peregrinamos no meio do sofrimento e da angústia. E a resposta, meus queridos, começa a se revelar na multidão que João vê. Um povo aqui redimido, um povo alcançado pela graça, não uma multidão anônima, perdida, sabe? Mas um povo muito bem identificado aqui. Essa é a primeira coisa que nós observamos aqui no texto que nós lemos, do verso 9 ao verso 10. Um povo redimido, não uma multidão anônima, sem rosto, desfigurada. Repare comigo o verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Que glória! Reparem nisso. Isso é importante. João olha e vê algo que ultrapassa a capacidade humana de contar, de contabilizar. Não porque Deus perdeu o controle, mas justamente porque a graça de Deus é maior do que qualquer tentativa humana de mensuração. Aquilo que João não consegue numerar, o Senhor conhece pelo nome. Nenhum rosto aqui vai se perder na multidão, nenhuma história aqui vai ser esquecida, nenhum dos seus é anônimo diante de Deus. Veja, para nós, grande multidão significa distância. Para nós, grande multidão significa anonimato, impessoalidade. Mas na visão de João, irmãos, acontece o contrário. Não sei quantos já teve o privilégio de frequentar um estádio, assistindo o seu time de futebol. É interessante, sai um gol, todo mundo se abraça, mas de repente vem aquela distância. Não se vê mais, não se comunicam mais. Você olha para um lado, olha para o outro, o rosto fica pequeno e desfocado. Seus olhos não alcançam. Mas não é essa a visão de João aqui. A visão de João acontece o contrário. Essa multidão é grande, meus queridos, porque é a obra do Cordeiro Jesus Cristo. É uma obra aqui eficaz. Não é aqui uma massa sem rosto, mas é um povo aqui comprado. Cada pessoa ali chegou porque foi alcançada. Cada pessoa chegou ali porque foi chamada, foi justificada. Cada um que ali está foi preservado pela graça soberana de Deus em meio à caminhada, em meio à peregrinação, em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos. Ninguém está ali por acaso. Ninguém está ali perdido. Ninguém está ali por mérito. Ninguém está ali porque deu certo na vida espiritual. Eles estão ali porque Deus salvou graciosamente este povo. Essa é a multidão. Essa é a visão que João traz para nós. E ele mostra no verso 9 ainda que essa multidão é de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nós temos aqui uma das cenas mais belas de toda a Escritura Sagrada. Irmãos, Deus não salva apagando a identidade aqui. Deus salva aqui redimindo pessoas reais. O Evangelho, irmãos, não cria um povo artificialmente uniforme. Ele cria uma unidade profunda, uma unidade firmada não na cultura, mas uma unidade firmada na cruz de Cristo Jesus. A igreja não nasce da afinidade humana, a igreja nasce do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. O nosso Deus faz isso por meio de Cristo. Ele junta para si um povo. E isso vai confrontar, irmãos, o orgulho religioso. Isso vai confrontar o relativismo moderno. Não há espaço para achar que Deus pertence a um grupo específico, uma tribo específica. Não há diversidade solta, sem centro, sem verdade. Não existe comunhão à parte de Jesus Cristo. Todas as línguas aqui pertencem, mas todas elas confessam a mesmíssima fé no Cordeiro. Todos os povos estão ali, mas todos estão voltados para o mesmo Deus, para o mesmo trono. Eles estão ali, conforme diz o verso 9 ainda, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Pensem nisso com cuidado.
Estar em pé diante do trono de Deus Santo não é sinal de ousadia carnal, nem de autoconfiança religiosa. É sinal, queridos, de aceitação graciosa. Nenhum pecador permanece de pé diante de Deus se não estiver coberto por uma justiça que não é sua. Ninguém fica de pé diante do Cordeiro se não for a justiça graciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João observa ainda que eles estão vestidos aqui. Não nus, mas eles estão vestidos. Vestidos de vestiduras brancas. Não é assim que está aí? Essas vestes não representam a inocência natural deste povo. Não é a inocência natural deste povo. Não é a obra, não é a bondade deste povo. Essas vestes representam a purificação que foi concedida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não são roupas aqui mantidas limpas, mas são roupas lavadas pelo Senhor Jesus Cristo. O texto diz que eles trazem palmas, palmas nas mãos. Palmas não são troféus pessoais. Palmas são sinais de celebração, são sinais de vitória reconhecida. Mas, reparem, não é a vitória deles, é a vitória do Cordeiro. No final das contas, nada é sobre nós, é tudo sobre o Cordeiro Jesus Cristo. Eles não celebram aqui a própria perseverança deles, a conquista deles diante das lutas, das batalhas. Eles não celebram aqui um pódio, onde se tem largada e chegada, e agora pronto, pelo nosso esforço, nós alcançamos, nós conquistamos. Não, eles celebram aqui aquele que os sustentou, aquele que o manteve do início ao fim da trajetória, da caminhada da fé. E isso, queridos, fica claro para nós quando nós lemos o verso 10, em grande voz. Eles dizem, ao nosso Deus que se assenta no trono e o Cordeiro pertence à salvação. Não a nós, mas o Senhor. E essa ideia aqui de grande voz pressupõe para nós não uma timidez, sabe? Como nós cantamos muitas vezes. Tímidos, arrastados, cabisbaixos. Mas a grande voz, uma voz impulsionada aqui pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Uma voz que não canta em dúvidas, com dúvida no coração e na alma, mas canta certeira sua vitória em Cristo. Não há aqui relativização, meus irmãos. Veja, eles dizem, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa frase é uma confissão. Uma confissão teológica, digamos, Vitinho, completa. A salvação não pertence ao homem. A salvação não pertence à igreja. A salvação não pertence à decisão humana. Ela pertence a Deus, ao Deus que governa. E ela se manifesta no Cordeiro que foi morto. Repare que Criador e Redentor, eles são confessados aqui juntos. Juntos. A soberania e a graça caminham juntas aqui, de mãos dadas, com os dedos bem entrelaçados. Nada aqui, irmãos, é centrado no homem. Nada aqui é centrado em mim ou em você. Tudo aqui aponta para o Senhor. Tudo aqui aponta para Deus. Agora, deixa eu trazer isso para mais perto de nós, porque essa multidão aqui não é dispersa. Essa multidão aqui não está isolada. Não está cada um no seu canto. Não está cada um no seu quadrado. O que João vê aqui é a igreja na sua forma final. Uma igreja glorificada. Uma igreja purificada. O que João vê aqui é uma igreja completa. E isso nos confronta. Porque a igreja que vemos hoje, queridos, é uma igreja imperfeita. Às vezes uma igreja cansada, às vezes uma igreja machucada, às vezes uma igreja difícil de ser amada. Mas ela é
ainda assim, a expressão histórica desse povo eterno. E como não amar essa igreja? Como não amar este povo? Como não amar estar junto? Como não amar uma noite como esta, onde nós saímos dos nossos lares, das nossas casas, para nos reunirmos, para nos encontrarmos, não apenas um com os outros, mas com o próprio Senhor, naquilo que é um verdadeiro ensaio para a eternidade. Desprezar a igreja agora, tratá-la como algo secundário, opcional, descartável, é perder de vista essa cena gloriosa. Quem não aprende a amar a igreja em sua fragilidade presente, não está se preparando para celebrar essa glória futura. Apocalipse 7 não nos chama a idealizar, queridos, a igreja terrena, mas reconhecê-la como um lugar onde Deus já começou a reunir o seu povo, que um dia estará plenamente diante dele. E glória a Deus por isso. Essa visão aqui foi dada para nos prender. Essa visão glorificada aqui, essa visão majestosa nos é dada para nos prender mesmo à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nos prender a ela com esperança. Nós somos membros de um povo que Deus está reunindo. Somos membros de um povo que Deus está guardando. Somos membros de um povo que Deus está conduzindo até o final. E essa certeza, ela não nos esfria. Ela aquece o nosso coração. Aquece a nossa alma. Essa certeza é o que nos mantém de pé, meus irmãos. Se nós caminhamos, se nós peregrinamos juntos, é porque miramos este dia glorioso. Agora, avançando, porque se no primeiro momento João nos mostra quem é esse povo, agora ele nos mostra onde esse povo está inserido. A cena não se encerra na multidão redimida aqui. Pelo contrário, ela se alarga. A cena, ela vai ganhar profundidade agora. João vai levantar os olhos e vai perceber que a igreja glorificada não ocupa o centro sozinha. Ele vai perceber que essa igreja está rodeada. Que há aqui, no verso 11 ao verso 12, uma comunhão cósmica de adoração. Repare comigo, verso 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a quem? A Deus. O que eles diziam aí? Vamos juntos? Amém? O louvor. Amém. Veja, a comunhão da eternidade não é apenas comunhão eclesiástica. É cósmica. A igreja não é um corpo isolado, nem mesmo na glória. Ela é inserida numa ordem muito maior, queridos. Ela é inserida numa realidade muito mais ampla. Ela está inserida numa liturgia que acontece, que antecede o tempo, numa liturgia que ultrapassa o tempo. A redenção não cria um mundo à parte, ela reintegra a criação ao trono de Deus. Percebam a ordem aqui da cena. A multidão reunida está em pé diante do trono e diante do Cordeiro, no verso 9. Agora, no verso 11, os anjos, os anciãos e os seres viventes estão ao redor do trono. Tudo aqui convergindo para o mesmo ponto. Tudo é orientado aqui pelo mesmo centro. A comunhão eterna não é horizontalizada, dispersa. A comunhão eterna não é caótica. Ela é ordenada e hierárquica. A reunião aqui ela é teocêntrica. A comunhão, tudo converge para aquele que governa o mundo e que governa a comunhão.
A adoração não nasce aqui do entusiasmo de um povo, mas nasce da realidade de quem Deus é. E João diz que todos, sem exceção, se prostram sobre o seu rosto e adoram a Deus, diz o verso 11. Não há distinção aqui, status. Anjos não permanecem em pé enquanto a igreja se prostra. Não há aqui competição de glória, não há disputa de protagonismo. Todos se dobram, todos reconhecem, todos adoram. A comunhão eterna é marcada por uma humildade compartilhada. Diante da glória de Deus, toda criatura encontra o seu lugar correto, de joelhos, diante daquele que é majestoso e soberano. E então vem a doxologia do verso 12, que começa e termina com amém. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças e a honra, e o poder e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E esse amém não é uma repetição vazia aqui. Não é vazio. É uma confissão plena aqui. Cada palavra apontando para algo que nenhuma criatura possui em si mesma. Louvor, glória, sabedoria, poder, força, tudo aquilo que o mundo tenta apropriar para si, tudo aquilo que os impérios reivindicam, tudo aquilo que o pecado distorce, aqui é devolvido a quem de direito, a quem é o dono. Tudo devolvido ao Senhor. Mas notem também que essa adoração, ela não é silenciosa. Essa adoração não é também individual. Ela é verbal, ela é comunitária. Essa adoração aqui é pública. O céu, queridos, não é um lugar de devoção privada, desconectada, mas de uma confissão comum. Eles estão diante do amém. Nós estaremos diante do amém. E quem é o amém? É Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amém que abre e fecha essa doxologia é a resposta de toda a criação reconciliada. É o eco eterno da verdade de que Deus é Deus soberano sobre todas as coisas e que não há outro a quem cultuarmos, a quem reverenciarmos. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a comunhão da igreja na eternidade, ela é essencialmente litúrgica. Ela não se sustenta apenas em afeto, em proximidade, convivência, mas em adoração, uma adoração comunitária, uma adoração compartilhada. O que une definitivamente a igreja não é apenas o que fomos salvos juntos, mas que adoramos juntos. Adoramos juntos o mesmo Deus. Adoramos da mesma forma e para sempre. E isso lança a luz sobre o culto hoje. Sobre a forma como cultuamos. O culto cristão não é um evento criado por nós. O culto cristão é uma participação antecipada dessa realidade eterna. Quando a igreja se reúne para adorar, meus irmãos, ela não está inventando algo novo. Ela está sendo inserida, ainda que imperfeitamente, mas ela está sendo inserida na liturgia do céu. Por isso, o culto não é entretenimento. O culto não é performático. Não é espaço de autoexpressão. O culto é resposta. O culto é rendição. O culto é um ensaio para aquilo que virá. E quem aprende a adorar com o povo de Deus agora está sendo preparado para a comunhão eterna. Portanto, se você não tem prazer de estar aqui, se você não tem prazer de estar no culto, ou se isso se torna algo apenas mecânico, você despreza algo que não vai terminar no tempo, mas que vai ecoar por toda a eternidade. A igreja glorificada, seu trabalho é adorar. Os anjos adoram. Toda a criação reconciliada adora. E o centro vai permanecer sempre o mesmo. O trono de Deus. O trono do Cordeiro. É o trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É o trono daquele que nos achou graciosamente. É o trono daquele que veio ao nosso socorro em meio às tribulações, à peregrinação, em meio às dores, às angústias deste tempo. Nós temos um mesmo Senhor. Da nossa voz ecoa um mesmo Deus, uma mesma fé. O que nos lembra que o nosso Senhor, Ele é Rei soberano sobre todas as coisas. Só que depois de contemplar aqui a grande multidão glorificada, João registra um passo decisivo para a instrução da igreja. Um dos anciãos, representante espiritual do povo de Deus, pergunta no verso 13, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram eles? Que povo é esse? Veja, essa pergunta não nasce alguém disse que ela não nasce da ignorância do céu, mas da pedagogia divina. Deus quer ensinar a igreja a olhar corretamente para a glória. Então João responde com humildade: meu Senhor, tu sabes. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Oh, meu Senhor, tu sabes. Tu sabes. Não é curiosidade, queridos. É reconhecimento de que aquilo que está diante de João é a revelação divina. O ancião, então, declara no verso 14, ainda a parte B, são estes os que vêm da grande tribulação. E essa frase aqui merece a nossa atenção. Precisamos olhar com cuidado, porque o texto não diz aqui que eles escaparam da tribulação. O texto não diz aqui que eles tiveram fé confortável em meio à peregrinação, em meio à caminhada. O texto não diz que eles tiveram vidas protegidas das dores, sabe? Das tormentas, das aflições deste mundo. Eles vieram através da tribulação. Eles foram conduzidos até lá por meio da tribulação. Eles caminharam por ela. Eles foram pressionados por elas, mas não foram derrotados pela tribulação. Portanto, nós podemos caminhar com cabeça erguida e de modo positivo, aguardando aquilo que nos espera na eternidade. Apocalipse, querido, não promete ausência de sofrimento para a igreja. Lutero diz que enquanto o diabo for diabo, ele vai continuar incomodando a igreja. Se ele não pode ferir a cabeça, ele vai querer ferir, vai tentar ferir o calcanhar, que é a igreja. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso em João 16. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Você venceu o mundo. Não, eu venci o mundo. Irmãos, a grande tribulação não é apenas um evento futuro, longe, distante, mas descreve a condição da igreja peregrina entre a ascensão e a volta de Cristo. Ser povo de Deus neste mundo é viver em tensão entre promessa e cumprimento. É viver a tensão entre a cruz e a coroa que nos aguarda. O texto aqui vai além. Ele não apenas diz de onde eles vieram, mas diz como eles chegaram ali. Verso 14 ainda diz para nós que eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aqui está o núcleo do Evangelho. A tribulação não purifica. O sofrimento não salva. O sofrimento não redime. A purificação aqui vem do sangue do Cordeiro. A purificação vem do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sangue, você deve saber, mancha. Mancha a roupa. Mas no reino de Deus, o sangue de Cristo limpa, clareia, purifica. O sangue de Cristo justifica. Não foi, queridos, a força desses santos que os tornou dignos de estarem ali diante do trono, mas foi a obra substitutiva de Cristo. Foi Cristo se apiedar deste povo. Foi Cristo vir ao socorro deste povo e salvá-los deste mundo, salvá-los deles mesmos, dos males do pecado. A glória não é prêmio pelo quanto eles suportaram.
mas é dádiva da graça soberana. Portanto, podemos caminhar de cabeça erguida, podemos caminhar com o coração em paz, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das aflições. O texto, meus queridos, não diz que eles venceram a tribulação, Luiz. Não temos essa ideia aqui. O texto diz para nós que eles foram sustentados na tribulação. Nós seremos sustentados na angústia, no sofrimento, nas tribulações. Esses permaneceram porque Cristo permaneceu fiel. Eles chegaram porque eles foram guardados pelo poder de Deus mediante a fé no nome dele. Veja que mensagem consoladora nós temos aqui. Porque se você está cansado, se você está ferido, desanimado, carregando fardos pesados, o texto não os acusa. O texto aqui te inclui. E a pergunta do céu não é se você sofreu, mas todos sofrem. A angústia, o sofrimento faz parte. A aflição se abate sobre a igreja, mas a nossa pergunta é: em quem confiamos enquanto sofremos? Em quem nós depositamos a nossa esperança e confiança em meio à peregrinação, em meio às dores, sabe? Em meio às lágrimas, em meio ao sofrimento. Esses santos choram. Eles choram. Esses santos às vezes duvidam, mas eles não soltam o cordeiro. E sabe mais? O cordeiro não os solta. O cordeiro não abre a sua mão. A perseverança deles não é a ausência de fraqueza, meus queridos, mas é a fidelidade de Deus em meio à fraqueza, nos sustentando, nos mantendo e nos conduzindo. Se sua mão é fraca, se seus pés são trôpegos, as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é forte o suficiente. Ele nos conduzirá até o fim. Ele conduzirá a sua igreja em triunfo. Descanse o seu coração e a sua alma. O texto vai incluir aqui a razão. Porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. A tribulação não os destruiu. A tribulação não os destruiu. A tribulação os preparou. Eles não chegaram lá apenas para descansar. Eles chegaram lá para servir, redimidos. A fidelidade de Deus no sofrimento conduziu esse povo e conduzirá este povo à comunhão eterna. Queridos, hoje, a igreja visível é cansada. A igreja visível é ferida, imperfeita, mas é o povo de Deus sendo sustentado enquanto caminha pela tribulação. Não é fracasso espiritual aqui. É travessia. Deus está lavando, Deus está purificando, Deus está guardando sua igreja até que esteja plenamente diante do trono. Portanto, você está envolvido, como disse outras vezes aqui, num negócio santo e eterno. Apocalipse 7 não promete vida fácil, mas vai garantir para nós um final glorioso. Não promete ausência de dor, mas presença da graça. Aqueles que permanecem hoje, mesmo cansados, mesmo chorando ou lutando, são exatamente os descritos aqui. Um povo que passou pela tribulação, que não foi poupado dela, mas foi sustentado. Sustentado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas João continua a sua visão registrando aqui. Do verso 15, a parte B, até o verso 17, ele nos diz o seguinte: e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o teu tabernáculo. Jamais, vejam, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum.
Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É um povo conduzido pelo cordeiro. Veja como que ele começa a parte B do verso 15. Aquele que se assenta no trono. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O tabernáculo, desde o Êxodo, representava a habitação de Deus com seu povo. Era a certeza de que Deus estava ali. Mesmo em meio à angústia e sofrimento, o tabernáculo trazia a lembrança, a memória desse povo de que Deus está ali, junto deles. Você pode consultar isso em Êxodo 25, verso 8. E aqui no Apocalipse, meus queridos, nós percebemos que o Senhor não apenas observa de longe, Ele habita com aqueles que perseveram, conduzidos pelo Cordeiro. A proteção, a presença e a intimidade com Deus não dependem da força ou habilidade humana, mas são fruto da graça soberana de Deus que sustenta, que guarda, que mantém o seu povo. Não é o homem que se assegura aqui, mas é o Cordeiro segurando. É o Cordeiro nos mantendo. É o Cordeiro sustentando a igreja dele. Essa condução é segura, sabe? Segura, perfeita. Essa condução, Gabs, ela é completa. Veja o verso 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Toda necessidade, todo vazio, toda dor será satisfeita pelo cuidado do Senhor Jesus Cristo. O texto não fala apenas aqui de conforto futuro, de um conforto longe, de um conforto distante de nós. O texto revela a plenitude do cuidado desse pastor, o cuidado desse cordeiro hoje, agora, aqui, em meio à peregrinação, em meio à caminhada, em meio à marcha da igreja. O cristão, irmãos, não é deixado a si mesmo, não é abandonado ao acaso, nem à própria fraqueza. Ele é conduzido para águas tranquilas, para o descanso seguro, para a satisfação plena em Cristo, que é o pão da vida. Aquele que é a água, sabe, que sacia toda a sede espiritual, como vai dizer João. E aqui nós podemos dar uma pausa e mirar para a mesa, olhar para a mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui podemos parar, sabe, e recordar a ceia do Senhor. Cada pão e cada cálice nos lembram desta mesma condução e sustento do Cordeiro, que nos alimenta espiritualmente, que nos fortalece como igreja, que fortalece a alma cansada, desanimada, moribunda. E João continua, no verso 17. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, as apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Reparem, o Cordeiro conduz. Nós temos aqui o ponto central da esperança cristã. Nossa perseverança não é fruto da nossa força, não é fruto das nossas habilidades e competências, mas é fruto do cuidado do pastor divino. É ele quem guia, alimenta, protege. Cada passo, cada lágrima, cada fraqueza é incluída na mão firme do Cordeiro. E esta é a imagem de um povo que não se salva a si mesmo, mas que vive, um povo que cresce na graça daquele que é suficiente, daquele que basta. E o texto, então, conclui uma promessa aqui gloriosa, consoladora. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Seu Erley, o que é toda? Toda. Toda lágrima. Não se trata de uma promessa de ausência de sofrimento nesta vida, como nós vimos no ponto anterior,
a tribulação é parte da experiência do povo de Deus. Mas se trata aqui da certeza de que toda dor, toda angústia, todo sofrimento será redimido, toda lágrima terá sentido, toda injustiça será finalmente julgada. O consolo final do crente está no cuidado do Senhor e na glória futura, onde a presença de Deus transforma a aflição em uma alegria, em um gozo eterno. Então, aplicando isso à igreja hoje, agora, aqui, nós vemos que a condução do Cordeiro é uma condução prática, é uma condução diária. Nossas lutas, dúvidas, nossos medos e sofrimentos não são sinais de fracasso espiritual. Pelo contrário, são um terreno onde a graça de Deus opera poderosamente. Deus não nos deixa, queridos, sozinhos. Deus não nos abandona e não depende da nossa força para nos levar à vitória. Nós somos conduzidos, somos alimentados e consolados pelo próprio pastor, e nossa confiança deve repousar nele, não em nós mesmos. Eu sei que muitas vezes essa expressão vitória é banalizada. Não é só a vitória, mas aqui nós temos em mira a vitória do Cordeiro. Ele não fracassa. Não fracassou, não fracassará. Então por que não descansar? Por que não encontrar conforto nele? Meus irmãos, que esta visão nos leve à adoração, nos leve à gratidão ao Senhor. A glória final da igreja não é fruto de nossa perseverança isolada, mas da fidelidade, da suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem nos conduz pelas trevas, é Ele quem vai nos conduzir pela aflição, pelas lágrimas, para as fontes da vida, para a presença eterna do Pai. O seu tabernáculo se estende sobre nós, protegendo-nos, guiando-nos, enxugando as nossas lágrimas. A igreja do Senhor está guardada. Você, como povo do Senhor, está debaixo dessa promessa gloriosa. Caminhemos juntos. Miremos juntos naquele que é a nossa salvação. Caminhemos juntos nessa doce convicção de que a eternidade está logo ali, depois de um mar revolto. Descanse. Essa promessa nos mantém firmes. Nós não estamos sozinhos. Nós somos um povo que o Cordeiro conduz. Mas tá bom, pastor. Entendemos o texto e o que levamos para casa. Como fazer amanhã? Como viver isso? Meus irmãos, veja, depois de olharmos aqui para Apocalipse 7, nós percebemos que o fim não é fuga do mundo, mas o fim é uma restauração gloriosa. Gloriosa. A esperança futura não nos afasta da realidade do presente, pelo contrário, ela sustenta nossa fidelidade agora. Saber que há um povo redimido diante do trono de Deus, que passou pela tribulação, que foi preservado pelo Cordeiro, nos dá coragem para permanecer, mesmo quando a caminhada é difícil, mesmo quando a caminhada é sofrida. Não perca de vista essa igreja gloriosa. Nós estaremos lá. Pela graça, pela misericórdia do Senhor, não pelas nossas habilidades e competências, mas pela graça do nosso Senhor, nós estaremos lá. Sabe uma coisa interessante? Estaremos juntos, cantando, não desafinados, mas cantando um hino com ânimo, com coragem, com alegria, com satisfação. Mas há outra verdade importante aqui, porque a eternidade, ela não nos afasta da igreja, ela nos ensina a amar ainda melhor a igreja. Aquela multidão que João vê não é uma abstração, ela é composta de pessoas reais, de todos os povos, unidas não por uma afinidade humana, não por um time de futebol,
não por alegrias comuns, mas é unida pelo sangue do Cordeiro, é unida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, queridos, nos lembra que cada irmão e irmã que caminha conosco é alguém que Cristo comprou, alguém que Ele sustenta, alguém que Ele conduz. Não podemos tratar a igreja como um simples lugar para cumprir obrigações, para ocupar bancos no domingo. Ela é o povo do Deus vivo, sabe? É nossa fidelidade a Cristo se manifesta em nossa fidelidade a este povo. Não tem como dizer que ama a Cristo e não amar a igreja. Não tem como amar a cabeça e não amar todo o corpo. Então, há umas aplicações práticas. E meu desejo é que não seja esta realidade aqui, mas que sirva de alerta para todos nós. Porque para os cansados, a aplicação é permaneça. Mesmo quando a fé parece enfraquecida, quando a vida espiritual parece um fardo, lembre-se que o Cordeiro, ele é suficiente. Ele sustenta, ele nos mantém. Para aqueles que estão afastados, mesmo dentro da igreja, mas com o coração longe, voltem. Mas voltem hoje, rápido e ligeiro. Não importa quanto tempo você tenha se distanciado, Deus chama e preserva o seu povo. A igreja é o lugar da reconciliação, é o lugar do cuidado mútuo, é o lugar da graça viva e ativa. Para os indiferentes, reconsidere o valor do povo de Cristo. O povo que Cristo comprou é caro. Cada culto, cada momento de comunhão, cada ceia do Senhor é um lembrete de que nós pertencemos a algo muito maior do que nós. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. O que Ele comprou com sangue não pode ser tratado como opcional. Para a igreja como um todo, meus queridos irmãos, nós não vivemos apenas para este tempo. Lembre-se disso. Não vivemos apenas para este tempo. Nós somos parte de uma história que ultrapassa gerações e que atravessa a eternidade. Cada ato de amor, cada ato de perdão, de serviço humilde, é um reflexo da eternidade que nos espera. Nós estamos aqui apenas no ensaio. Nossa fidelidade aqui é um ensaio da glória futura. E cada coração que se volta para Cristo hoje faz parte dessa multidão que João acabou de descrever aqui para nós. Pertença à igreja. Mas por fim, eu quero chamar você a olhar para a ceia do Senhor. Quero chamá-lo a mirar nesta mesa gloriosa. Ela não é apenas um lembrete. Essa mesa não é apenas uma lembrança. Esta mesa é participação. Participação na vida, participação na morte, é participação na ressurreição do Cordeiro, participação na comunhão com um povo que Ele comprou. Cada gota do seu sangue não foi desperdiçada, teve um endereço certo. E eis-nos aqui para louvar o nome do Senhor, comprados, salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando partimos o pão, quando bebemos do cálice, nós estamos nos unindo a Cristo, mas também nos unindo a todos aqueles que Ele conduziu, conduz e conduzirá até o fim. Cada lágrima que Ele enxugará, cada tribulação que Ele transformará em fidelidade, cada vitória que Ele conquistou por nós, tudo isso se torna real nessa mesa. Nós estamos no ensaio glorioso, aquele dia em que estaremos juntos diante dele. A igreja chora, a igreja ainda sofre, a igreja ainda falha. E muitas vezes caminha com dificuldade, mas ela caminha na direção certa. O Cordeiro já venceu. E o povo que ele comprou, ele mesmo conduz até o fim. Portanto, celebremos a mesa. Celebremos a ceia com gratidão, com esperança. Celebremos a mesa
com amor mútuo, reconhecendo que não estamos sozinhos, reconhecendo que nós pertencemos a um povo que Deus está reunindo, reconhecendo que esse momento não é um momento individual, mas é um momento daqueles que estão sendo preservados, daqueles que estão sendo conduzidos à eternidade. Que essa certeza nos mantenha firmes, hoje, agora aqui. Que essa certeza nos fortaleça para amar a igreja, para perseverar na fé e para viver como um povo do Cordeiro, em meio ao mundo cansado, em meio ao mundo ferido. Esta é a mesa do povo de Deus. E isto que estamos fazendo aqui é apenas um ensaio para o grande banquete que virá. Vamos orar?